Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à live. Eu sou a Meire Nakamura e compartilho a minha experiência com confeiteiros, confeiteiras que querem aprender, aprimorar obter os melhores resultados na sua produção de macarrons. Eu tenho uma forma muito peculiar de ver e entender esses docinhos considerados tão temperamentais. Eu me especializei na técnica do merengue italiano e há 6 anos eu estudo, eu pesquiso e isso resultou na concepção de uma receita, de uma metodologia própria que me dá resultados de 100% de aproveitamento da receita durante o ano todo. Essa semana, essas lives dessa semana e da semana que vem serão especialíssimas, porque farei meu primeiro evento chamado Workshop Macarrons 100%. Será totalmente gratuito e online. Tem um link na minha bio. Quem não se inscreveu, se inscreva através do link que está lá. Eu vou compartilhar. Vou falar, serão 3 aulas que eu vou fazer. Eu vou falar sobre as técnicas, os ingredientes e os materiais. Eu tenho convidados também, especialíssimos, que vão compartilhar conosco as suas experiências na confeitaria e os seus resultados com os macarrons. E também, esse evento será nos dias de 25 a 29 de janeiro. E eu vou fazendo a inscrição, vocês receberão um guia Meire Nakamura Macarrons, que vocês, lá nesse guia, vocês terão uma visão, um caminho, um checklist de tudo que vocês precisam ter para começar essa jornada dos macarrons perfeitos. O que é o macarrão perfeito no meu conceito? O macarrão perfeito, no meu conceito, ele, além de ser bonito e gostoso, tem que ter 100% de aproveitamento na receita durante o ano todo. Faça sol, faça chuva. E é isso que eu falo, que eu vou falar nesse workshop, para que vocês entendam essa engrenagem dos macarrons que eu tanto falo, que tudo que vem antes da receita é tão importante quanto ter uma receita em si. E as pessoas que estão aqui, que estão me acompanhando pela primeira vez, já vão saber que eu não disponibilizo receitas. Quem já me acompanha há 10 meses nas lives, no meu Instagram, já conhece a minha linha de trabalho. Eu não disponibilizo receitas e a ajuda que eu compartilho com vocês é exatamente todo esse processo dessa engrenagem que não altera em nada a sua receita. Por quê? Porque se eu der uma dica aqui que vai alterar a consistência da sua receita, eu estarei contribuindo para uma coisa que eu abomino e que eu ensino para vocês para não fazerem, que é criar Frankensteins, fazer colchas de retalho. Então, é por isso que eu não disponibilizo. E eu sempre falo, uma receita é só uma receita. Se você não tem conhecimento das técnicas, se você não conhece o que é o macarrão,
como ele é feito, por que ele precisa de ter equipamentos, matérias-primas adequados para fazê-los. Então, nada disso adianta. A minha receita, não adianta ter minha receita, uma receita do Pierre Hermé, que não vai funcionar. E essa live de hoje, eu quero falar justamente sobre isso, que é o maior erro que a gente comete quando a gente quer começar a fazer macarrons. É subestimar a receita do macarrão. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é uma pesquisa para saber o que realmente é esse docinho, se ele é um docinho comum, quais as características que ele tem. Porque se você pega uma receita na internet e não tem nada de errado com isso, porque quem está começando e que viu esse docinho e se apaixonou, e isso é comum, é normal. Enquanto conhecemos os macarrons visualmente, nas buscas na internet, a primeira coisa que chama atenção é o seu colorido, os seus formatos redondinhos, lindos, coloridos, seja com cores fortes, seja com cores claras. O que a gente não sabe é que esses docinhos têm características próprias e tem técnicas para confeccioná-los portanto, subestimamos a receita, porque a receita ela é feita com 5 ingredientes apenas, no método do merengue italiano, que é a água, o açúcar refinado, o açúcar de confeiteiro, a farinha de amêndoa e as claras de açúcar. E os macarrons, ele pode ser feito com 3 técnicas de merengue, que é o merengue suíço, o merengue francês e o merengue italiano. Eu sou especialista do macarrão feito com a técnica do merengue italiano. Por isso, 5 ingredientes. Mas os macarrons feitos com merengue francês e o merengue suíço, é feito com 4 ingredientes, que é clara de ovos, açúcar de confeiteiro, açúcar refinado e claras. Então, a técnica é diferente, a quantidade de ingredientes são diferentes. E quando vimos a forma de preparo de cada um, começamos a subestimar essas receitas. Então, e aí vamos tentando fazê-los e geralmente encontramos muitos sites, muitos blogs que ensinam a fazer com tudo que a gente tem em casa, né? E não tem nada de errado com isso, desde que você não queira comercializá-los. Pode até sim comercializá-los dessa forma, mas o que acontece? Acontece que você não consegue escalar essa produção, não consegue pegar todas as encomendas que você quer pegar para fazê-los. E quando você começa a comercializá-los, obviamente, é porque você quer ter uma renda, agregar esse doce no seu trabalho, que você já faz na confeitaria, ou você já tem uma profissão e amou esse docinho, foi paixão e amor à primeira vista, e você quer conciliar com a sua profissão ou o seu trabalho, que é fora da confeitaria. Isso é possível, né? Mas quando você quer... E quando as pessoas começam a conhecer o seu trabalho com os macarrons, é impossível não falar em escalar, em aumentar a sua produção, porque a não ser que você comece a recusar as encomendas, porque você está trabalhando dessa forma, com tudo que você tem em casa, né?
E aí, nesse caso, a gente... E nesse caso não tem como aumentar uma produção, até porque há dificuldades no próprio preparo, né? E quando você começa, a não ser que você queira, você tenha essa consciência que tem essa procura, essa demanda, e você quer fazer essa produção aumentar e deslanchar, aí você vai, provavelmente, você vai começar a querer investir até na sua própria especialização. Porque quando você faz com tudo que você tem em casa, e tudo bem, se está dando certo, tudo bem, mas não é possível fazer aumentar essa sua produção dessa forma, tá? Por isso que eu falo que quem quer tem que ter um objetivo lá no começo, porque se você não tem esse objetivo lá no começo, você acaba se perdendo, investindo muito dinheiro em materiais desnecessários, utensílios que você nunca mais vai usar depois, quando você aprende a trabalhar da forma correta. E aí, você já investiu muito e você, às vezes, você pode ter na tua cabeça que você não precisava, cai a ficha que você não precisava ter passado por tudo isso e nem ter investido em materiais e utensílios desnecessários, praticamente inúteis na produção, quando você aprende profissionalmente a fazer macarrons. Por isso eu disponibilizei o guia Meire Nakamura Macarrons, pensando justamente nisso. Porque até mesmo as confeiteiras experientes e que já atuam há muito tempo nesse mercado da confeitaria, também subestima esse docinho. Então, e é menos, digamos assim, que é menos pior a situação, no caso das confeiteiras com experiência, porque ela já vem de um outro produto. Então, ela já tem uma cozinha preparada, ela já tem utensílios, equipamentos, né? Então, talvez não começar a aprender ou a querer aprimorar a sua especialidade, o seu conhecimento com os macarrons é muito mais fácil. Não é que seja fácil, mas é mais fácil para quem já tem uma cozinha preparada, utensílios e equipamentos. Mas eu elaborei esse guia Meire Nakamura Macarrons, porque pensando justamente nas pessoas que não têm conhecimento, não têm experiência na área da confeitaria, não tem, não conhece como é esse preparo desse docinho. E aí, pensando nisso, eu fiz esse guia. Mas esse guia, ele serve também para as pessoas que têm experiência. Porque esse guia está totalmente baseado no método Meire Nakamura Macarrons. Tá? Então, não podemos achar que tudo é igual, porque tem receitas e receitas de macarrons feitos com merengue italiano, então não podemos nem subestimar isso, porque tem métodos diferentes de preparo, tem proporções diferentes de ingredientes, tem ingredientes que são usados numa receita que não são usados em outro. E eu estou falando do macarrão tradicional feito com a farinha de amêndoa, tá? Não tem nada de errado as pessoas que estão fazendo macarrons perfeitos, lindos, com a farinha de amendoim, por exemplo, tá? Mas aqui nessa live, nas minhas lives, nas minhas redes sociais, merengue, macarrons feitos com merengue italiano de forma tradicional com a farinha de amêndoa, tá? Então, só lembrando que quem se inscreveu
no meu evento, workshop Macarrão 100%, que vai ser realizado de 25 a 29 de janeiro. Vai receber um guia logo que se inscrever. Quem não recebeu esse guia, clica lá na minha bio e entra para o meu canal de Telegram, que tem as informações lá também. Confirmem também os seus e-mails. Vocês fazem a inscrição, vocês vão receber um outro e-mail para fazer a confirmação da inscrição. Porque o que vai acontecer? Se você fizer a inscrição e não for lá no seu e-mail e fazer a confirmação, provavelmente você vai perder alguma parte desse evento, tá? Fiquem ligados, entra pro canal de Telegram, porque eu vou ter um suporte lá, tá? E aí, a minha comunicação será através do e-mail e do Telegram também, tá? Fiquem ligados. Então, mesmo uma receita de macarrão elaborada com o método do merengue italiano, tem muita diferença. Diferença de proporção de ingrediente, diferença de ingredientes das receitas. Então, quando a gente quer aprender, e aqui nessa live, nas lives, eu sempre falo que eu não ensino a fazer macarrões no forno convencional, porque o meu propósito com as minhas lives, com as minhas aulas, com as dicas que eu compartilho e as informações que eu compartilho aqui, é justamente para pessoas que querem empreender, para as pessoas que fazem no forno convencional com tudo que ela tem em casa, mas que ela quer mudar esse cenário, mudar seus resultados, mudar sua performance desse método, desse jeito de fazer, para uma forma profissional, organizada, com um método que te mostra o caminho para fazer macarrões perfeitos, além de lindos e gostosos. Então, se você faz com tudo que você tem em casa, mas você tem essa mentalidade, esse pensamento de mudar, de querer realmente se profissionalizar, se especializar em macarrons, essa live é para você. O evento, o workshop Macarrão 100% também é para você. E para quem já faz macarrons, mas tem dificuldade, quer aprimorar a sua técnica, a sua performance e conhecer um novo método, é para você também. E tudo que eu falo aqui, eu não gosto de falar em achismos, porque fazer macarrons não é intuitivo, não é feito de qualquer jeito. E quando não se conhece o processo de execução desse docinho, é feito sempre dessa forma. Eu acho que eu vou fazer. E outra coisa, o macarrão, em nenhum método é feito com achismo, não, tá? Não é só o italiano, não. Tudo tem que ser medido e pesado, porque a confeitaria francesa é uma das mais rigorosas do mundo nesse aspecto, e não é feito a olho, nem com quantidade mais ou menos, nem uma colherzinha de café de corante em pó hidrossolúvel, não é assim que é feito. Por isso que as pessoas subestimam a receita, e quando começa desse jeito, começa tudo errado, e começam-se os problemas, que não são poucos, são muitos. E isso acarreta frustração, raiva, por quê? Porque você gastou muito dinheiro, né? Você foi lá e comprou todos os corantes em pó que falaram que no site, no blog, que você tinha que usar. Só que você não sabia que o corante em pó para macarrão tem uma especificidade. Não é qualquer corante em pó.
E você foi lá e você comprou um corante em pó, foi fazer e não era aquele corante adequado, né? E aí, o que acontece? Vão surgindo os problemas, e aí você vai intuindo, continua o seu achismo, né? Porque você acha que não foi o corante. Você acha que aquele dia a sua cauda cristalizou, né? E por que a sua cauda cristalizou? Então, são muitos fatores externos que contribuem para você ter um bom resultado ou não. E saber disso faz toda a diferença no resultado. Ter conhecimento, aprender que o macarrão ele tem características próprias e ele é considerado temperamental porque ele tem essa fama de ser considerado temperamental justamente porque tem muitas informações. Começa pelo tipo de merengue que existe, né? São 3. Aqui já começa a ter dúvidas, né? E aí, geralmente a gente começa a trabalhar com tudo, com merengue francês, que é o mais fácil. Depois você conhece o suíço, que é um merengue, é um macarrão considerado com estabilidade mais intermediária, né? Que é também o mais fácil, porque também são feitos com 4 ingredientes e dizem que é possível fazer com tudo que você tem em casa, né? E o merengue italiano, ele é feito, considerado mais estável e considerado também o mais difícil, né? Mas quando a gente ouve sobre isso, que tem 3 tipos de merengue, que o merengue francês é o mais fácil, mas não é muito estável, e a gente aprende que o suíço ele tem uma estabilidade média, né, intermediária, e a gente sabe que a gente ouve falar que o merengue italiano tem uma estabilidade, maior estabilidade no seu preparo. Mas o que é essa estabilidade? Essa estabilidade, ela se dá pela estrutura da receita do macarrão feito com merengue italiano. O merengue italiano, ele é o único que tem 5 ingredientes e ele tem um preparo diferente. Esse macarrão feito com merengue italiano, ele tem uma calda de açúcar. Essa calda de açúcar é que dá essa estrutura para esse merengue e, portanto, para o macarrão como um todo. Essa estabilidade, ela se mantém após a sua confecção, porque ele fica com uma estrutura firme, crocante por fora, úmido e macio por dentro, mas ele não quebra. Essa superfície do macarrão feito com merengue italiano, ele tem uma estrutura reforçada por causa dessa calda do merengue feito, desse merengue italiano. Por isso que as pessoas, e por causa dessa estrutura, ele suporta a sua maturação de 24 horas na geladeira, se mantendo íntegro. Ele se mantém no seu prazo de validade, seja no inverno, no verão, no alto verão, no seu prazo de validade, que geralmente é de 5 dias. Então, quando se fala em estabilidade dos macarrões feitos com cada um desses merengues, tem a ver com essa estrutura que o merengue italiano dá para esse macarrão. Por isso, a segurança de trabalhar com
merengue italiano. Mas por que muitas pessoas desistem? Porque elas tentam e sempre com aquela mentalidade de achismo, né? Porque quando vai dando errado, elas vão mudando tudo, vão colocando coisas, tirando umas, colocando outra, com dicas da internet, e não funciona assim. Cada pessoa, cada receita foi desenvolvida de uma forma que tem que ser seguido o passo a passo daquela receita. Ingredientes e modo de preparo. Porque quando você pega uma receita que você não sabe que é feito com merengue francês, e você aplica técnicas de merengue italiano, dá muito ruim. E quando você faz o contrário também, também acontece muitas coisas, muitos problemas. E aí, quando você vê, a sua receita já está totalmente modificada, porque você foi achando que, foi por causa da minha batedeira, que ela não bateu o meu merengue adequadamente, então aconteceu isso. Então, eu tenho que mudar alguma coisa, e aí você vai mudando, muda a proporção dos ingredientes, muda a forma de preparo. Então, quando você vê, você já mudou tudo, e aí você já nem sabe mais o que você está fazendo. E fazer macarrões não é assim. Eu sempre falo, tem que ter tudo adequado e conhecer, principalmente conhecer todo o processo de execução. E eu falo que não é só isso. Tem que conhecer o que vem antes e o que vem o durante e o depois. Porque é uma engrenagem, e quando você não tem os utensílios adequados, você começa também a ter problema. Então, tudo faz parte de uma engrenagem, né? Mas principalmente quando você passa a conhecer os macarrons, o que é o macarrão, o que você precisa ter e fazer para que tudo aconteça, técnica, ingrediente, sem achismos, sem jeitinhos, sem ficar rezando lá para acontecer, porque não é mágica, não vai acontecer nenhum milagre. Tem que conhecer cada processo, cada ingrediente, tá? Então, quando eu falo assim a primeira coisa que tem que ser feito é conhecer o macarrão como um todo. O que é o macarrão? O macarrão, ele tem um preparo, ele tem características próprias, ele tem ingredientes que é utilizado, tem um pré-preparo desses ingredientes também, muitas vezes. Então, se você não conhece tudo isso, dificilmente você vai chegar nos resultados. Porque macarrão que não tem as características dele, que é o pezinho à sua volta, ele tem que ser crocante por fora, úmido e macio por dentro, ele não é macarrão. É uma bolachinha comum de amêndoa, deliciosa, porque mesmo que dá errado, a gente come sim, mas não é comercializável. Tem que ter essa consciência que o macarrão que ele está com uma casquinha fina e quebradiça, não é macarrão. Aquele macarrão que é oco, que tem um vão que separa a casquinha da massa, também não é um macarrão perfeito. E isso faz toda a diferença quando você começa a ter a consciência disso, envolve qualidade de trabalho e de produto. Porque quando você sabe que esse macarrão com a casquinha fina e quebradiça, com um vão, um macarrão oco, que ele tem um vão entre a casquinha e a massa, também não é... Porque o que acontece no macarrão que é oco? Você recheia e você vai fazer uma degustação, aquele macarrão quebra. Por que ele quebra? Porque ele tem um vão lá dentro, ele é oco. Está separado a casquinha da massa e tem um vão aqui.
Então, quando o seu cliente vai pegar, ao pegá-lo, ele vai quebrar, fatalmente. Então, não é essa experiência que é adequada para o cliente, porque o macarrão que é macarrão, ali não acontece isso. O macarrão, ele é feito com esses ingredientes, né? Farinha de amêndoa, açúcar de confeiteiro, açúcar refinado, água e claras. Ele tem um sabor suave da amêndoa. E o macarrão, ele é colorido. A coisa mais incrível que tem no macarrão, uma das coisas mais incríveis que tem no macarrão e que chama muita atenção é o colorido. Então, também tem o corante adequado para trabalhar com os macarrons. O macarrão, podemos trabalhar com corantes em pó hidrossolúvel, que esse corante em pó hidrossolúvel, por que ele é adequado para trabalhar com macarrão? Porque ele é solúvel em água. E o macarrão, ele tem uma proporção muito grande de água. Porque a clara dos ovos, ela já tem uma proporção muito grande ela sozinha, a clara, já tem uma proporção muito grande de água. E trabalhamos com uma calda de açúcar, que nada mais que é água e açúcar. Então, tem que saber sobre isso também. Porque quando você vai comprar um corante em pó e você vê na prateleira vários corantes em pó, aquela infinidade de cores, e você não sabe, e você pega um corante lá, traz para tua casa e usa. E você não sabe que aquele corante que você pegou na prateleira é lipossolúvel, e você usa na receita do macarrão, não vai, pode até desenvolver o macarrão, mas ele vai estar com uma consistência errada e um sabor errado. Porque esse corante em pó lipossolúvel, ele tem um componente que ele é solúvel só em chocolate, em gordura. Tá? Então, tudo isso, por isso que fazer macarrões não é intuitivo. Até para você ir comprar o corante adequado, não é intuitivo. Achar que o corante está ali em gel e você vai lá atrás para tua casa e vai usar aquele corante, talvez não é o adequado. Então, são pequenas coisas que envolvem, vai resultar num macarrão perfeito ou não. Então, tem que ter esse conhecimento, tá? E trabalhar com macarrons, essa infinidade de cores que o macarrão que a gente pode fazer é incrível. Então, tem que conhecer os ingredientes adequados, no caso dos corantes, porque o corante é um ingrediente importantíssimo na produção de macarrão. É ele que vai dar o colorido. É ele que você vai usar para fazer cores infinitas. Então, não saber disso e também trabalhar, por exemplo, não achar que você vai, com uma colher de café, você vai dar a cor que você quer. Também não é assim. Quando eu falo em engrenagem, eu vou dar um exemplo aqui agora. Quando eu falo que fazer macarrons é uma engrenagem, olha só, eu estou falando de corante, que é um dos ingredientes do macarrão, né? Importantíssimo. Porque sem o corante, você não vai fazer macarrão colorido. Mas para usar esse corante em pó aqui, você precisa de um equipamento. Porque esse corante em pó, você não vai colocar óleo lá na sua massa. Não é achismo. Não é intuitivo. Eu quero fazer o vermelho pro Dia dos Namorados. E eu vou colocar uma colher de café. E não é assim que trabalha. Você tem que ter um equipamento
importantíssimo para pesar esse corante, que é a balança digital de precisão. É aquela que mede de 0 a 1 a 500 gramas. E você vai pesar esse corante. Por que você vai pesar esse corante? Por que você não vai pegar uma colher de café, vai pegar o pó e vai colocar lá na tua massa? Porque se você faz esse processo, você tem uma produção de 200 macarrons, e se você faz esse processo se você tem esse hábito de pegar uma colher de café e colocar lá, cada receita que você fizer vai sair de uma cor. E não, esses 200 macarrons não é para clientes diferentes, é para uma mesma festa. E quando você faz isso, você vai oferecer para o teu cliente o quê? Ele pediu macarrão vermelho. Você vai oferecer para ele macarrons degradê. Porque uma colher de café, uma colher de café com corante em pó não vai te proporcionar o mesmo tom. Tá? Essa é a engrenagem que eu falo que tem que ter, e o macarrão é feito como uma engrenagem, tá? Esse é um exemplo. Então, se você não tem essa balança de precisão, fatalmente você vai entregar para o teu cliente macarrons degradê, tom sur tom, né? E não vermelho que ele pediu. Então, é por isso que é a importância de conhecer e mudar pensamento, que é preciso ter esse conhecimento. Quanto mais conhecimento sobre esses docinhos, quanto mais entendimento, menos as chances de erro. Que é o que eu falo. Porque não é possível fazer assim, dessa forma, intuitiva, né? Colocar... E eu já vi algumas receitas que eu acho um absurdo isso. Eu não sei por que as pessoas fazem isso, né? Eu já vi receitas atualmente... Até uns anos atrás, eu nunca tinha visto isso. Mas eu já vi receita disponibilizada na internet com medido por xícara. Eu acho muito triste isso, porque se o macarrão com tudo adequado, isso é o que eu penso, tá? Se uma receita de macarrão com tudo que você tem adequado, ainda assim, por causa de muitas variáveis e de muitos fatores externos, acontecem problemas, por que disponibilizam receitas medidas por xícara, gente? Não sei, não entendo, tá? Mas é muito triste isso, porque, para mim, eu acho triste porque não é assim que funciona. E o macarrão, quando as pessoas não têm conhecimento do que é esse docinho, como ele é feito, que ele tem muita técnica envolvida para ser feito e acontecer, tudo que tem que acontecer, é difícil. Imagina feito desse jeito. Eu não tenho, assim, não é uma verdade absoluta. Eu sempre falo coisas que é o que dá certo e o que dá errado, né?
E a minha metodologia, o meu conceito sobre esse doce é muito diferente. Por isso que eu começo sempre as minhas lives falando que eu tenho uma forma muito peculiar de ver, entender, fazer e ensinar esses docinhos considerados temperamentais. Mas você não tem que me seguir, você não tem que acreditar, né? Eu mostro resultados. E não sou eu que falo, os resultados falam por si. Por isso que eu falo, não é feito de qualquer jeito. E se você, quanto mais adequado você estiver, menos problema. Eu vejo de uma forma muito simples e não complicada, como muitas pessoas mostram. E o macarrão, ele é considerado temperamental justamente porque quando ele é feito com tudo que você tem em casa, a tendência é ter muitos problemas. E aí, você não consegue, você fica tentando muitos anos, tentando se adequar, né, no que você tem, não se adequar no que precisa, mas você fica tentando se adequar no que você já tem disponível na tua cozinha. E aí, por isso que o macarrão, ele é considerado temperamental. Porque as pessoas fazem dessa forma e não tem resultados. E quando ela consegue alcançar o resultado, já se passaram tanto tempo, tantos anos, uma pilha lá de assadeiras, né? Um monte de farinha de amêndoas ou de amendoim ou de caju desperdiçado, por desconhecer que, por entender que o macarrão é feito assim e que tá tudo bem, porque ele é considerado temperamental. Então, se eu tô perdendo, tudo bem, porque é assim mesmo. E não é. Não é no meu conceito, tá? Eu vejo de uma forma muito simples e eu entendo que esse conhecimento que eu falo que tem que ter antes, tem um preparo, um pré-preparo, né? Eu sempre falo isso. São dicas que vocês podem aplicar, né? Que não vai mudar a estrutura. Eu não quero contribuir para a sua produção de Frankensteins. Então, a dica que eu dou, eficiente, e é o que dá resultado para mim, é o que eu compartilho aqui, tá? Fazer esse pré-preparo, ter o cuidado de cuidar dos seus equipamentos, da sua matéria-prima, armazenamento, conservação. Tudo isso faz diferença para os seus materiais, os seus equipamentos e os seus ingredientes. Porque se você não tem conhecimento desse cuidado, o resto não adianta, né? Então, eu gosto de falar que eu gosto de educar nessa parte. Eu tenho regras, eu sempre tive regras para atender os meus clientes, igual, regras para me organizar na minha cozinha, para fazer a minha produção. Eu tenho tudo isso, eu tenho um ritual há 6 anos na minha produção. Então, quando você tem esse conhecimento, é muito importante, porque você vai minimizando as chances de erros. E eu fico feliz que muitas pessoas estão compartilhando seus resultados com as minhas dicas. Pessoas que não faziam merengue italiano e agora está fazendo merengue italiano. Meus seguidores. Eu fico muito feliz quando vocês compartilham. Aliás, quem estiver usando, quem estiver fazendo, que aprenderam, o ano passado aprenderam a fazer o merengue italiano,
e tem desmistifiquei o merengue italiano. E estiver fazendo, pode me marcar para eu saber dos seus resultados, tá? Aqui no meu Instagram. Eu vou adorar saber que eu contribuí, que você ficou sabendo que aquela panela que você usava era grande demais, e aí você diminuiu, e agora a sua calda não cristaliza, não carameliza. Eu vou ficar feliz de saber, tá? E falando nisso, no merengue, da calda, a calda do merengue italiano é um dos terrores para quem quer fazer macarrons usando o merengue italiano. A panela para fazer a calda do merengue italiano pode ser qualquer tipo de material. Você não tem que sair comprando panela, não, tá? Provavelmente você já tem essa panela aí e não precisa. E eu falo isso porque muitas alunas também, às vezes, mandava foto da loja de confeitaria que ela estava, porque ela estava comprando a panela para fazer a calda, sendo que ela já tinha a panela lá na casa dela. Então, a panela, você só tem que saber o seguinte, que a panela, ela não pode ser panela grande. Ela pode ser de inox pesado, triplo, duplo, pode ser aquela esmaltada, ela pode ser aquela panela de alumínio. Não, isso, não faz diferença nenhuma, tá? O que faz a diferença quando a sua calda cristaliza, quando ela carameliza, é o tamanho dela. Então, esse tamanho, essa proporção, tá lá no guia, tá? E vocês chequem lá o guia. Aliás, vocês poderiam já ter vindo para a live com o guia, tá? Para ir anotando. Então, a proporção, né? O tamanho, o diâmetro, a altura, faz a diferença para fazer a calda, tá? Então, se você não tem esse conhecimento, isso você que está aqui na minha live desde o começo, que está acompanhando toda a minha trajetória, minhas dicas há 10 meses, você já sabe, né? Que o tamanho da panela é que vai fazer a diferença na sua calda, tá? Então, você pode usar a panela que você tem em casa. Provavelmente você tem aquele jogo da Tramontina, que tem aquela panela, que ela é tripla, e você pode usar ela. Mas se você tem um jogo lá de Teflon, que tem uma panela pequena, é aquela que você vai usar, tá? Não tem que sair comprando panela, não. A mesma coisa são os termômetros, né? Tem gente que tem 5 termômetros. E quando acontece de você ter vários equipamentos, um mesmo equipamento, em grande quantidade, isso aqui atrapalha muito também, né? Porque se você tem, eu sempre falo que você tem que escolher. Se você tem 5 termômetros, 3 termômetros, escolhe um. Faça o teste lá na água fervente, né? Se chegar lá, você coloca a água para ferver e essa água, ela vai entrar você coloca o termômetro lá e essa água vai entrar em ebulição. E aí vai começar a medir gradativamente, a temperatura vai subindo gradativamente. Tem termômetro que ela já atinge 100 graus, né? Ela vai gradativamente, sem parar em nenhum estágio, e ela sobe. Ok.
Tem termômetro que você coloca lá e ele vai parando. Ele vai parando. Chega nos 90 graus, ele não sobe. Então, esse termômetro, ele está com problema. Né? Ele não é confiável, tá? Por isso tem que tomar muito cuidado, porque o termômetro para fazer a calda do merengue italiano é importantíssimo. É um equipamento importantíssimo. Porque se esse termômetro ele não é confiável e você não sabe, os seus problemas começam lá, tá? Olha só a engrenagem, a panela, o termômetro, tudo isso faz parte de um processo só, né? Ali. Essa é a engrenagem que eu falo. Se você tem uma panela adequada, mas se você tem um termômetro errado, que não é confiável, os problemas começam ali. Então, por isso que eu falo, o macarrão é considerado temperamental quando você, porque todo mundo acha que ele pode ser feito desse jeito, né? É intuitivo, é com tudo que eu tenho em casa. Então, aí ele pegou essa fama de temperamental, tá? Mas quando acontece, quando você tem tudo adequado, tudo vai acontecendo e tudo flui, e aí é só a alegria, tá? Amanhã tem live também e eu vou falar com uma convidada super especial. Mas eu vou te falar, eu vou fazer o post da live de amanhã e você vai saber quem que é, tá? Vai acontecer nos dias 25 a 29 de janeiro, o meu primeiro evento, workshop Macarrão 100%. É um evento totalmente gratuito, totalmente online, e eu recomendo fortemente para você que está comprometida em aprender, que está querendo mudar todo esse conceito que se tem desses docinhos considerados temperamentais. Participe desse evento. Se dê a oportunidade de conhecer um método que vai te ajudar a chegar nos macarrões perfeitos. Que no meu conceito, o macarrão perfeito é aquele que, além de bonito, é gostoso, mas tem que ter 100% de aproveitamento na receita durante o ano todo. Porque o macarrão que você faz hoje, lindo, lindamente, perfeito, casou lá, todos os pares da receita, mas que nesse mesmo dia você perde outra receita, ele não é perfeito. Ele é bonito, gostoso, mas não é perfeito, tá? Então, eu convido vocês a participarem desse evento. É o meu primeiro evento, workshop macarrão 100%, falando de macarrão feito com merengue italiano, tá? Tem um link lá na minha bio, que vocês vão entrar no meu canal de Telegram. Eu tenho um grupo, eu criei um grupo de Telegram exclusivo para esse evento. E lá eu vou postar todas as informações, os acontecimentos da semana, das lives, para vocês irem acompanhando essa semana que vem, todo esse processo de entendimento dessa engrenagem dos macarrões, que eu tanto falo, tá? Eu quero agradecer a todos por estarem aqui, por estarem lá no meu canal, no meu grupo exclusivo de Telegram, no meu grupo exclusivo do Facebook.
Eu estou muito feliz. Vocês não imaginem e não imaginam o quanto eu estou feliz por esse evento, tá? Por estar aqui fazendo as lives com tanta intensidade e compartilhando meu conhecimento, minha experiência com todos vocês. Muito obrigada. Eu reforço, se cuidem dos seus, para que lá no dia 25 a 29 de janeiro vocês estejam saudáveis, ativos e curiosos para conhecer um pouco dessa engrenagem dos macarrons de uma forma diferente, tá? Muito obrigada a todos. Boa noite. Amanhã tem live especial e eu espero por vocês. Boa noite.